Saúdo os irmãos na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E convido a igreja para a pregação desta manhã, que abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 18. Livro de Gênesis, capítulo 18. Nós leremos a partir do versículo 16. Gênesis, capítulo 18. Lerei do versículo 16 até o final do capítulo, que é o versículo 33. Assim diz a palavra do nosso Deus, Gênesis 18, a partir do versículo 16. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não farás justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade por amor, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Oremos, Senhor, irmãos. Pai Santo, Pai querido, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor se revela a nós por meio das Escrituras, Pai Santo. Que o Senhor esteja trabalhando em nossos corações, trabalhando em nossas mentes, e que possamos ter a compreensão, Pai Santo, da Tua palavra. A Tua palavra que é viva, a Tua palavra que sempre fala coisas novas aos nossos corações, Pai Santo. Que o Senhor seja engrandecido e que todos aqui diminuamos, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, esse é um texto razoavelmente conhecido, se você tem aí uma vivência de igreja, em especial a negociação de Abraão com Deus, né, de até quantos Deus aceitaria ali que tivesse na cidade para que ela não fosse destruída. Porém, vale a pena a gente relembrar um pouco o contexto aqui, né? Não sei se todos conhecem, né? Antes dessa passagem, lá no início, quando a Bíblia começa a falar sobre Abraão,
é muito interessante, e não é a primeira vez que a gente fala de Abraão aqui em pregações, que a Bíblia ela é muito carente de detalhes. Né? Muitas passagens, né, quando fala que Deus chama Abraão da terra dos seus pais, só fala, Deus chamou Abraão, Abraão saiu. Né? Não tem algum momento que ele para, reflete, o que será que eu estou fazendo? Né? Será que é isso mesmo? Por que Deus quer isso de mim? Ou, mais adiante, né, dessa passagem aqui, depois Deus fala para Abraão sacrificar Isaac. E Abraão não questiona nada. Né? É interessante como que a Bíblia tem passagens em que ela simplesmente só coloca ali a informação e é isso. Né? Ela carece de detalhes. A gente fica pensando, como será que ele vivenciou tudo isso? E essa é uma passagem que é o contrário. É uma das poucas passagens em que Abraão aparece e é mais detalhada, né? Conta-se mais o que está acontecendo com ele, né? Esse diálogo constante dele com Deus. E desde lá, quando Abraão sai da sua terra, vem com ele o seu sobrinho Ló. Algumas Bíblias trazem Lote. Né? Então Ló vem com ele. Em dado momento, alguns conflitos começam a acontecer entre Abraão e Ló, muito em função de que eles tinham posses, né? E as coisas começaram ali a ter algum tipo de confusão. E aí, por causa disso, eles resolvem se separar. Né? E Ló, ele vai para a região que vai ser Sodoma e Gomorra. Inclusive, depois Ló sofre um tipo de sequestro ali dentro do que era um conflito que teve naquela região, e Abraão vai lá junto com outros líderes, outros reis, né, e salvam Ló, né, esse tipo de situação. E aí, né, Ló vai lá e continua a viver na região de Sodoma. Essa passagem aqui, que nós começamos no versículo 16, eu escolhi o 16 porque poderíamos ler desde o primeiro, mas ele tem uma passagem longa ali que não afeta diretamente a nossa mensagem. Só que aparecem 3 homens para Abraão. E Abraão, automaticamente, ele se mostra uma pessoa extremamente hospitaleira. Né? Quando esses 3 homens chegam, ele fala, fiquem aqui. Né? E ele vai, chama Sara, fala, prepara um pão. Aí ele chama o servo dele e fala, prepara um novilho. Né? E fala para os homens, fiquem aqui na sombra dessa árvore. Né? Eu vou ajudar vocês, vou cuidar do que vocês precisarem. Então, essa hospitalidade de Abraão, se os irmãos conhecem o trecho depois no capítulo 19, ela é um contraste total com a falta de hospitalidade de Sodoma. Que quando chegam os homens lá, né, os habitantes de Sodoma querem abusar deles. Então, não só a cidade de Sodoma não é hospitaleira, como ela trata mal os estrangeiros, os visitantes. Né? E isso no mundo antigo, gente, era uma ética importantíssima. Toda cidade tem que receber bem o visitante. Né? E Sodoma está longe disso. Então, Abraão aqui ele já é um contraste com o que veremos depois, né? Os irmãos podem ler nas suas casas, o que vai ser a situação de Sodoma. E o início do capítulo 18, quando vem esses 3 homens, né, que depois a Bíblia fala que 2 são anjos e um é o próprio Deus que aparece ali para Abraão, não sabemos exatamente como, né, mas fala que é o próprio Deus, que faz a promessa para o filho de Sara. Até então teve a situação lá de Agar, né, que tentaram ali um outro herdeiro para Abraão, mas Isaac que vai ser o verdadeiro herdeiro. Né? Mas, enfim, o filho da promessa, como a gente coloca. Tudo isso para chegarmos nesse momento aqui, que os 2 homens vão para Sodoma, enquanto Abraão permanece conversando com Deus. Chama atenção a partir do versículo 16, né, ou melhor, a partir do versículo 17, que diz o seguinte: Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra. Falei há pouco de que em muitas situações a Bíblia não nos dá detalhes, né? Em outras ela dá. Isso tem muito a ver com a maneira que Deus lida conosco, né? Nós que somos o povo de Deus. Eu diria o seguinte, irmãos, existem coisas que Deus quer que a gente saiba os detalhes, e tem coisas que Deus não quer que nós saibamos. O que nós temos que ter clareza é aquilo que nós precisamos saber, Deus revela para nós. Certos detalhes de coisas que talvez não sejam tão importantes assim, ou que não sejam necessárias, Deus só vai revelar a seu tempo. Como a gente sabe lá a situação de Isaac, por exemplo, né? Enfim, é uma outra pregação aqui, não é o caso de hoje. Mas Deus revela para Abraão. Né? Em outras situações, Deus simplesmente fala, faz isso, e Abraão ali faz. Por que Deus revela para Abraão? O versículo 18, ele nos diz um pouco disso. Né? Falou, Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então Deus revela para Abraão de acordo com aquilo que é o propósito de Abraão.
cabe a Abraão, cabe a todos nós que somos povo de Deus, que temos um pacto com Deus, nós devemos ser bênção sobre as outras pessoas. Então Deus revela para Abraão o que ele vai fazer, exatamente para que Abraão interceda por Sodoma e Gomorra. É o que parece um pouco estranho, né? Agora, por que Abraão também irá interceder por Sodoma e Gomorra? Também pelo fato de que seu sobrinho está lá. Mas o fato é que Deus revela exatamente porque, como o texto vai falar, né? Deixa eu só retomar aqui no versículo 19, né? Fala, ó, eu escolhi para que ordene seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. A gente sempre pensa justiça e juízo como punição. E existe também esse lado da punição. Mas quando a gente fala na justiça divina, envolve também a restauração, o cuidado, a preocupação que nós devemos ter com aqueles que são a imagem de Deus também. Então, preocupar-se com aqueles, inclusive que vão se perder, faz parte. O próprio Deus fala que não se alegra com a condenação do ímpio. Então, por que nós iríamos nos alegrar? Então, Abraão aqui intercede sim por uma cidade que era pavorosa em diversos aspectos, né? Como ele vai fazer logo mais. E é interessante que Deus fala, né? Porque eu o escolhi, no versículo 19. Esse escolhi, algumas Bíblias trazem eu o conheci. E essa ideia do conhecimento aqui, dessa escolha de Deus, é uma escolha que envolve relação. Então, Deus nos escolhe não apenas para, agora Deus te escolheu, você é um cristão, vai lá e vive o Evangelho. Mas Deus te escolheu para você se relacionar com Ele. A nossa vida com Deus é uma vida de relação. É muito interessante que muita gente fala assim, eu amo a Deus. Melhor, eu creio em Deus. Creio em Deus, todo mundo crê, até os demônios creem. Mas como que nós amamos a Deus efetivamente? Só podemos amar a Deus por meio de uma relação com Deus. E como que podemos ter uma relação com Deus se sequer a gente ora, sequer a gente conversa com Deus? Eu não estou dizendo que apenas nós, né? Obviamente, espero que não seja nenhum de nós aqui, inclusive, mas falar em Deus, todo mundo fala, não, claro que eu creio em Deus. Ok, mas você ama Deus? Você se relaciona com Deus? Abraão aqui mostra uma relação com Deus, e uma relação, inclusive, de questionar Deus. Já falamos isso tempos atrás aqui na igreja, da importância de, na sua relação com Deus, você saber questionar Deus. É claro que você vai estar errado, mas questione. Faz parte da relação. Abraão, inclusive, ele é uma das poucas figuras bíblicas chamadas de amigo de Deus. E esse tipo de relação, de questionamento, até de enfrentamento em alguns momentos. Sabendo que Deus, no fim das contas, está certo. Mas é interessante que Deus, ele demonstra uma relação de confiança com Abraão, a ponto de confiar o que vai fazer. Será que não funciona assim com a gente também, irmãos? A gente confia nas pessoas que demonstram confiança para a gente? Será que é fácil você confiar em alguém que você nem se relaciona? Isso digo até em contexto de igreja, Às vezes você é uma pessoa nova na igreja, ou mesmo eu lembro quando o pastor Lene chegou na igreja, até ele estabelecer relação de confiança é uma coisa que demora. Vai acontecer, mas demora. Mas você confia naquele que demonstra confiança para você também. Então Deus aqui demonstra confiança para Abraão, ele conta o que vai fazer. Só ler aqui, Deus estabelece uma relação de confiança e amizade com Abraão, revelando o que Abraão precisa saber. É mais fácil confiar em quem confia em você também. A questão é, por que Deus quer destruir Sodoma e Gomorra? Aqui fala que o clamor contra essa cidade subiu aos céus. É muito interessante que, pegando apenas o que vai ser o capítulo 19, a gente associa sempre a destruição de Sodoma e Gomorra à imoralidade, à promiscuidade da cidade. Mas não é o que a Bíblia fala. Se você pegar em Ezequiel capítulo 16, não precisa abrir se não quiser, mas se quiser anotar, eu vou ler os versículos 49 e 50, que diz o seguinte: Esta foi a iniquidade, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Então, era uma cidade próspera, uma cidade que tinha riquezas, e que
não havia justiça. Lembra que a gente falou? Justiça não é apenas punição. Né? Justiça é também cuidar daquele que precisa de um amparo, cuidar daquele que precisa, que está em situação de vulnerabilidade. E Sodoma não tinha isso. É por isso que Deus também vai destruí-la. Né? Não é a imoralidade em si que traz a destruição. Claro que a imoralidade também vai fazer parte. Também não estamos negando isso. Mas acaba sendo, Deus fala, em virtude dessa arrogância, dessa soberba, começaram a ter atos cada vez mais inescrupulosos. Né? Em seguida, então, essa foi a primeira parte. Né? Diríamos que a primeira parte é, que o texto nos ensina, Deus revela o que nós precisamos saber. O que a segunda parte quero mostrar para os irmãos agora, que é a partir do versículo 22, é que toda intercessão que nós façamos, que a gente venha fazer, ela depende de Deus. Alguns autores que eu dei uma pesquisada rápida para preparar esse estudo, essa mensagem, dizem que aqui, realmente eu não conferi, tá, irmãos? Então só vou dizer o que eu li. Mas alguns falavam que essa é a primeira oração de intercessão na Bíblia. É o primeiro momento que alguém intercede ali por outro, né? Pelo menos uma longa oração nós temos aqui. Né? Então é interessante que qual que é a estratégia de Abraão? Então, Abraão se aproxima de Deus, ele invoca ali essa questão da justiça de Deus, do juiz de toda a terra, né? Versículo 22, né? Longe de ti fazeres tal coisa, ou seja, condenar o justo e o ímpio como se fossem uma coisa só. Matares o justo com o ímpio como se fosse igual. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Né? Então, Abraão ele invoca aqui a justiça de Deus, porque Deus não confunde o ímpio com o justo. Né? E não vamos reler toda a passagem de novo, mas é interessante que Abraão ele começa falando, se tiver 50. Aí Deus, não, por 50 eu mantenho a cidade. E 45, 40, 30, 20, 10. Aí no 10, Abraão para. Deus fala, se tiver 10 justos, eu mantenho a cidade. Deus fala, nem 10 justos tem ali. Aí Abraão fala, realmente, se não tem nem 10 ali, é porque realmente o negócio está difícil. Né? É interessante, irmãos, que dentro do judaísmo, essa passagem aqui, ela trouxe duas interpretações, digamos assim, duas curiosidades. Né? Para os judeus, como Deus fala que precisa de ter pelo menos 10 para que a cidade seja preservada, algo assim, os judeus eles criaram uma doutrina, e aqui, óbvio que nós não interpretamos assim, mas que para um judeu abrir uma sinagoga, tem que ter pelo menos 10 judeus. Porque 10 é o mínimo que Deus aceita. Né? Então, criou-se essa interpretação. Né? Então, os judeus, né, quando vão abrir uma sinagoga, tem que ter 10 judeus na região. Se não tem, não tem como abrir uma sinagoga. Né? Criou-se isso. E dentro da Cabala, que é a parte mística dos judeus, né, a parte esotérica, criou-se uma outra doutrina também. Que toda cidade tem 10 justos, porque senão Deus destruiria. Mas quem são esses 10 justos? Nem essas pessoas sabem, porque se elas souberem vão virar arrogantes e vão deixar de ser justos. Né? Então sempre Deus separa 10 justos ali escondidos. Né? Então você pode ser um desses justos, mas você não sabe que é você. Né? Segundo essa tradição aí mais esotérica, que nós também não acreditamos nisso, irmãos. Mas achei interessante como que um texto que é tão claro, vou dizer assim, em alguns aspectos, né, traz aí interpretações que estão distantes da nossa realidade. Em Jeremias, aqui também não precisa abrir não, irmãos, é um versículo só que eu vou ler. Jeremias capítulo 5, versículo 1, Jeremias é o profeta que está ali no momento em que Jerusalém está prestes a ser destruída. Jerusalém que estava desviada de muitas formas. Jeremias capítulo 5, versículo 1, Deus diz o seguinte por meio do profeta: Dai voltas às ruas de Jerusalém. Vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, e ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Então, se Abraão voltasse mais um pouquinho, Deus chegaria no número 1. Né? Se tiver um justo, Deus mantém a cidade. Em Jerusalém, pelo menos, Deus disse isso. Se houver um, ele vai preservar Jerusalém. Só que Jerusalém é destruída. É interessante que, assim como um justo só salvaria uma cidade, nós cremos que um único justo pode nos redimir, que é a figura de Cristo. Né? Então Deus ele age de uma maneira que para nós é muito incompreensível para a lógica humana, né? Que apenas um homem, no caso o próprio Filho de Deus, né? O Deus encarnado, que pratica a justiça é capaz de nos salvar.
né? Assim como um homem só seria o suficiente para Deus preservar uma cidade. No caso aqui de Abraão, só chega no 10. Né? Mas é interessante, irmãos, pensarmos, por que eu falei que toda intercessão depende de Deus? Porque a oração de Abraão, ela estava equivocada. Por que a oração de Abraão estava equivocada? Porque ele queria que Deus demonstrasse sua justiça ou sua misericórdia a partir dos méritos humanos. Deus, se tiver 50 homens bons, gente firmeza, gente correta. Mas o fato é, existem esses 50 homens mesmo? Existem 45, 40, 30, 20, 10? Existe algum justo? Essa é a grande questão. Em Romanos capítulo 3, versículo 10, vai dizer, não há nenhum justo. Não há um sequer. Que é citando um salmo, né? E depois em Romanos 3, 23 vai dizer, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Abraão aqui na oração dele, ainda que seja uma oração muito bem intencionada, é uma oração equivocada. Porque ele parte da ideia de que Deus vai verificar os méritos das pessoas, e a partir desses méritos, Deus poderá colocar a sua misericórdia. Irmão, se dependesse dos nossos méritos para Deus fazer qualquer coisa, não há um justo sequer. Deus destruiria tudo. Então Deus não é que Ele destrói ou não algo, porque Ele encontra justos. É pela sua misericórdia e pelo seu amor que Ele não destrói nada. Toda oração, e aqui Abraão ainda estava aprendendo, podemos dizer assim, toda oração deve recorrer ao amor, à graça e à misericórdia de Deus, nunca nos merecimentos humanos. Então, Deus, se fosse para Deus destruir ou não Sodoma por causa dos merecimentos humanos, Deus destruiu a cidade. Jerusalém, se fosse para Deus destruir ou não por merecimentos humanos, Deus destruiu a cidade. A igreja de hoje, não estou nem no Brasil, na igreja, se fosse para Deus nos manter ou não por causa dos nossos merecimentos, a igreja estaria destruída, irmãos. É por causa de um justo que Deus nos mantém. É por isso que nós somos parte do corpo de Cristo. Então, quando a Bíblia fala na figura do justo, nunca é uma justiça que a pessoa tem no seu caráter, mas é algo atribuído por Deus. Porque todos pecaram. Então, toda e qualquer intercessão, ela depende de que Deus atribua a sua justiça, a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor. Ou então, tudo seria destruído. Por fim, Deus corrige e entende as nossas orações. Vamos lembrar, lá no começo, quando eu fui falar o contexto, nós falamos sobre a figura de Ló, sobrinho do Abraão. É muito provável que um dos principais motivos para Abraão fazer toda essa intercessão fosse salvar o seu sobrinho. Como ele já tinha feito lá atrás, quando ele foi lá resgatar o seu sobrinho, tudo que ele fez para salvá-lo. E é interessante que Abraão sequer cita Ló aqui. Abraão podia falar, olha, mais 10, tal. Beleza, Deus, pelo menos meu sobrinho, salva ele. Mas nem isso Abraão fala. Falou, não chegou no 10, aí ele fica meio vergonhoso, acho que já abusei demais da paciência de Deus. É interessante que às vezes nós pensamos coisas semelhantes. Às vezes a gente vê a televisão, vê as notícias, o que está acontecendo no mundo, tem tanta tragédia, tanta coisa, você fala, aí você vê o Brasil ontem, infelizmente, chegou a 150 mil mortos de coronavírus, o mundo já passou de 1 milhão, você fala, rapaz, eu não vou orar pela minha dor de cabeça não, acho que Deus tem mais coisa para fazer. Às vezes a gente pensa que certas coisas, Deus deve estar muito ocupado com outras coisas grandes, vamos deixar as coisas pequenas, Então, não vou nem orar pelaquela pessoa ali, porque acho que realmente Deus deve ter oração muito mais importante para atender nesse momento. Mas a ideia é que não é assim, isso que funciona, irmão, não é assim que funciona. Nós não avançamos aqui para o capítulo 19, mas para quem conhece, o que vai acontecer no capítulo 19? Os 2 homens, são 2 anjos que vão destruir Sodoma e Gomorra. Antes de destruir a cidade, o que eles fazem? Eles salvam Ló e sua família. Então, é interessante que, mesmo que a gente não saiba orar, Deus entende a nossa oração. Em Romanos, vou ler aqui mais um trecho. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, também o Espírito, semelhantemente, nossa, travei aqui, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis.
é aquele que sonda os corações, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então é interessante, irmãos, que a Bíblia, ela sempre nos incentiva a orar. Você fala, pô, mas eu não sei orar. Fique tranquilo, né? Mesmo você não sabendo, Deus vai saber o que fazer. Aí você pode falar assim, mas se Deus sabe o que fazer, por que eu vou orar? Porque Ele quer que a gente se relacione com Ele. Então, Abraão, vou só ler aqui, né? Abraão ele não ora pelo seu sobrinho, né? Ele se recolhe. Acaba a passagem, né, no versículo 33, fala, tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Talvez, né, Abraão até tenha ficado triste. Poxa, eu tentei tanto salvar Ló e não deu certo. Eu insisti tanto ali, mas não vai dar. Né? Abraão, ele ousou tanto, né? Ele o tempo inteiro, Senhor, me desculpa, né? me perdoe a insistência, mas mais um pouquinho. E parece que ele não conseguiu o que queria, né? Às vezes nós achamos que Deus tem pedidos maiores a atender. Daí, se ele não vai salvar uma cidade, por que ele salvaria uma família? Por que ele salvaria aquele meu amigo, aquela minha amiga, aquele meu parente? Mas o que o texto nos ensina é que nós devemos sim interceder pelas pessoas. Ainda que a gente não saiba o que fazer, a gente não saiba orar, ainda que Abraão não tenha citado Ló, mas Deus sabe que toda aquela oração, toda aquela negociação de Abraão era também por causa do seu sobrinho Ló, e Deus salvou Ló. Então, mesmo que a gente não saiba orar, ainda assim Deus, Ele vai agir, né? Ele vai entender o que a gente está pedindo. Se Ele vai atender a isso ou não é uma outra questão, aí é com Ele. Mas podemos confiar nele, porque Ele confia em nós. Confia nos conhecendo. Então isso talvez até é mais difícil. Às vezes a gente confia nas pessoas até conhecer algum lado meio oculto da pessoa. Né? Eu confio tanto naquela pessoa, mas aí você viu, não confio mais. Né? Deus te conhece plenamente e confia em você. Você deve confiar nele. Então, resumindo tudo aqui em 3 lições, irmãos e irmãs, eu diria o seguinte: Deus estabeleceu uma relação de confiança com você. Confie nele. Confie em Deus, em segundo lugar. Conte para Deus como está o seu coração. Deus sabe, mas Ele quer ouvir de você. Abraão colocou um certo limite aqui, né? Ele não falou exatamente o que preocupava ele, mas faça isso, coloque aquilo que preocupa o seu coração. Interceda pelas pessoas e confie na justiça de Deus. Abraão confiou na justiça de Deus. E Deus foi lá e salvou lá. Por fim, que na verdade foi o início da mensagem, mas coloco aqui no final, Deus revela tudo aquilo que nós precisamos saber, irmãos e irmãs. E a partir disso, Deus revelando para nós o que a gente precisa saber, não são todas as coisas que Ele nos revela, mas aquilo que a gente precisa, Ele revela. Ele quer que nós sejamos bênção. Ele quer que nós abençoemos, que nós intercedamos. Ele quer que nós demonstremos como é o seu amor e a sua justiça. Que nosso Deus nos abençoe e aplique essa palavra em nossos corações, irmãos.